Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer uma reação e um corte aqui do apito final, onde Neto solta uma notícia bombástica aí, né? Que saiu na mídia aí, onde o Flamengo e o Palmeiras acertam a negociação aí entre Dudu e Gabigol, né? Dudu indo pro Flamengo e Gabigol indo pro Palmeiras, né? Vamos ver aí o que Neto falou nesse vídeo aí. Então, sem mais relações, fica agora aí um vídeo. No jogo, perde de 3-0, São Paulo ontem mete 2, né? O Flamengo empata o jogo com o Cuiabá, o Palmeiras joga daqui a pouco, né? A seleção brasileira bate o pênalti, truta! Vocês são uma vergonha, mas a mais vergonha, a maior vergonha em relação a isso, não é só isso, é também como é que fizeram em relação à Copa do Mundo. Pô, é uma coisa impressionante que a gente vai ganhar a Copa do Mundo desse jeito, não é essa, não é o jogo do Uruguai. Pô, você acha que o Corinthians vai deixar de cair? Não é o jogo do Cruzeiro. Não é o jogo do Vitória. Olha o São Paulo que cresceu com o Zubeldia. Olha o Palmeiras que hoje é o time a ser escolhido, como se dirige, como tem presidentes e presidentas. Olha o presidente Paulo Nobre. Vergonha que o Flamengo tinha antes do Eduardo Bandeira. Foi jogar em Volta Redonda. O Flamengo, um dos maiores times do mundo. Ele jogou em Volta Redonda há 3 anos. O Corinthians caiu para a segunda divisão, tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo. Esse não é o problema. O problema é quem dirige. O problema foi o que o André Sanches fez. O problema foi o que foi feito pelo Duílio. André Hernan, Canuto, Gustavinho e Lívia Nepomuceno. Qual a informação que você tem do Gabigol em relação ao Palmeiras e que aí vem o Dudu, né, também na parada aí em relação aqui a ser moeda de troca ou não, o que tem de verdade ou não. Grande Hernan com as informações aqui no apito final. Dá o crédito pro Eduardo Rodrigues, repórter que deu pela primeira vez a notícia aí do Gabigol nessa história com o Dudu. O Dudu tá tentando, o Palmeiras está tentando colocar o Dudu na negociação para trazer o Gabigol. O que acontece nesse momento é uma negociação do Palmeiras para um pré-contrato com o Dudu. Tá, porque o Palmeiras e o Flamengo não liberam ele agora, só no final do ano. Porque o Palmeiras não quer pagar. Então o Palmeiras está negociando hoje com o staff do Gabigol o pré-contrato. Né? Fica livre para assinar a partir de amanhã, né? A partir de amanhã, que é dia 10. Dia 10, semana que vem, né? Quarta. E aí, para ter agora o jogador, seria uma troca com o Dudu. Só que o Dudu não curtiu muito, não. Porque ele não quer ser visto como essa moeda de troca. E aí, depois da saída dele, né, da questão do Cruzeiro, vai, não vai, fica, a Leila deu aquela declaração, então a coisa não está muito encaixada. Ele perde a chance de grande para o Cruzeiro e hoje ele se vê diminuído pelo fato de se tornar uma moeda de troca. Tudo bem, mas para ir para o Flamengo é legal, hein, meu? Mas ele não é titular, Neto, hoje no Flamengo. Acho que não. Nem o Bruno Henrique é, né? Tem um lance, Neto, que o principal é o seguinte. O Dudu quer permanecer no Palmeiras, ele quer continuar no Palmeiras, mas o ambiente tá ruim. Então, a Leila não quer, ela avalia hoje que o Dudu não é mais necessário. Houve alguns problemas no passado entre os dois e por isso até ela deu aquela declaração. E o Dudu sabe que o negócio para ele lá não é dos melhores, mas ele quer permanecer no Palmeiras. O grande lance, Neto, é que o salário do Gabriel é muito alto. E aí o Palmeiras... Não é igual ao do Dudu? Exatamente. E aí, vindo o Gabriel para cá e dando o Dudu lá... elas por elas. Fica elas por elas, o Palmeiras diminui a folha. Só que o que acontece? O Palmeiras está tentando o Gabriel agora. Só um minuto para o Canudo falar agora também. Eu vou lá em Caxias do Sul, né? Para as informações em relação ao Juventude. Tá pronto ainda, a gente deixa ele pronto, que eu gosto de repórter. O repórter tem que entrar no programa, o repórter tem que dar informação. O Canudo, dessa situação do Flamengo em relação ao Gabigol, não tem algumas coisas que determinados treinadores, que é o caso do Tite, é o caso do Flamengo, por que desfazer do Gabigol dessa maneira? Como é que você enxerga tudo isso? Rapaz, e também com o Dudu, Gabigol, ele conhece as duas faces da moeda, né? Da adoração à frustração, né?
do apogeu, vamos dizer, algo que hoje é uma figura absolutamente desnecessária, pelo menos do ponto de vista do Flamengo. Necessário mesmo, você tem razão. Ele é um jogador importante, né? Mas ele perdeu aquilo que ele fez, foi um vínculo até amoroso com a torcida do Flamengo, né? Acabou então, isso aí. Isso é muito complicado, né? Porque à medida que você é ídolo e você passa a ser um sujeito um pouco detestado por grande parte da torcida do Flamengo... E não é mais importante? Não é mais importante, não tem mais o mesmo amor, já não tem a mesma confiança, porque é fundamental, eu acho, jogador, aliás, de todas as profissões, é você ter confiança do que você faz, né? E ter admiração e ter o apoio das pessoas que fazem parte da sua equipe. Então, isso eu acho que o Gabigol perdeu, ele precisa de um outro time para mostrar que ele realmente, o quanto ele é capaz, podia ser no Santos Futebol Clube. É verdade, mas eu acho que pode ser. Como não foi, que era outra paixão dele, que depois também perdeu ao dizer, declarou seu amor inconteste ao time do Flamengo, né? Então perdeu aquela torcida também que era apaixonada por ele. Então ele está numa situação muito complicada. Pediu um favor, você trabalhou quantos anos na Globo? 45, se contar com o Maceió. Lá você pode dar tapa no peito, aqui não, porque senão... Desculpe, não. Não, você tá de brincadeira. É que eu fiquei empolgado. Você empolgou demais. Empolgado demais. Aí você quer quebrado. Aí, Arruma aqui o microfone dele. Vem cá. Aqui, arruma Vem cá, aí. Caroto, vem cá. Cuida. Cuida do... É o seguinte, ó. O seguinte, o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Bruno Henrique passou por exames que descartaram fratura no tornozelo direito. O atacante seguirá tratamento da entorse no departamento médico do clube. Para quem não sabe, ele foi substituído, foi direto para o hospital de tanta dor que ele estava sentindo, porque tinha uma suspeita de fratura no tornozelo direito. Ainda bem que não teve a fratura confirmada, o exame descartou essa possibilidade, mas pelo que eu ouvi de uma pessoa do Flamengo, ele está sentindo muitas dores no local. Provavelmente não fica à disposição contra o Fortaleza na quinta-feira. Torcer para o Everton Cebolinha ficar à disposição, ele que já iniciou um processo de transição campo e bola para se recuperar de uma lesão que ele sofreu no quadril. Vamos falar agora de mercado da bola? Uma informação curiosa aí que o Fabrício Romano, jornalista italiano, divulgou em suas redes sociais. Aos 33 anos, Thiago Alcântara decide se aposentar do futebol. Por que eu estou falando desse atleta? Porque eu vejo muitos torcedores pedindo a contratação dele e muita gente especulando o Thiago Alcântara no Flamengo. E, pelo visto, ele vai se aposentar, segundo o jornalista italiano. Vamos falar agora de Flamengo e Marcos Antônio. Ontem, durante a transmissão, o repórter da TV Globo, do canal Premier, informou que estava tudo certo, o Flamengo fechando com o Marcos Antônio, e eu fui apurar para saber os detalhes. O que me falaram é o seguinte, publiquei exatamente isso nas minhas redes sociais. A Lazio, que antes tinha topado condições propostas pelo Fla, fez novas exigências que atrasaram o acerto em definitivo. Os italianos enxergam o rubro-negro com um grande potencial financeiro e tentam tirar ao máximo nas tratativas. A diretoria ainda não dá como acertada a contratação, mas trata como uma boa possibilidade e conta com a vontade do jogador que quer atuar pelo Flamengo e não quer se reapresentar a Lazio para a pré-temporada. O jogador avisou a Lazio. O modelo do negócio continua o mesmo, empréstimo com obrigação de compra através de metas. Os valores ainda estão sendo discutidos, mas não será nada muito absurdo. Uma pessoa do Flamengo me disse em torno de 3 milhões de euros. Isso dá cerca aí de 18 milhões de reais na cotação de hoje. Então é isso. Para mim, a grande novidade é o jogador virando para a Lazio falando: eu não vou me reapresentar, eu quero jogar no Flamengo. Bruno Spindel, que foi à Europa tratar de alguns assuntos, obviamente, para o Flamengo, negociação. Lucas Paquetá é um jogador que está na mira, a gente já falou muito sobre isso. Próprio Marcos Antônio, um jogador que eles foram conversar também. Bruno Spindel já retornou, inclusive estava no Maracanã no jogo contra o Cuiabá, mas não retornou com a contratação na mochila. Pelo contrário, repito para vocês, a possibilidade é muito boa, mas ainda não está acertada. E o que me falaram foi o seguinte: a Lazio, durante as conversas, chegou a citar o fato de o Flamengo ter pago ao River Plate 16 milhões de dólares à vista para contratar o De La Cruz. Onde eles querem chegar? Que com o Flamengo, eles querem tirar o máximo. Eles entendem o Flamengo como milionário no futebol sul-americano. O Flamengo pode até ser milionário ou ter uma boa saúde financeira, mas o Flamengo não é bobo nem otário. Não vai aceitar tudo que a Lazio exigir.
uma hora dá ok, volta atrás, faz novas exigências. Não é assim. E o jogador, quando o jogador quer, a gente sabe que 80% do caminho andado, o jogador não quer nem se representar para a pré-temporada. Ele tem contrato com a Lazio, um contrato longo, inclusive, mas ele chegaria ao Flamengo por empréstimo. Para finalizar o nosso vídeo aqui, o Flamengo recusou uma proposta para vender Matheus Gonçalves. É isso mesmo, proposta do Red Bull Bragantino, do grupo Red Bull Bragantino, e a proposta seria de 5 milhões de euros, 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. Ou seja, proporcionalmente falando, seria 10 milhões de euros por 100%. Mas, nesse caso, o Flamengo venderia 50%, ficaria com 50% de uma venda futura. O Flamengo recusou. Quem me falou isso foi um agente responsável pela carreira do jogador, e uma pessoa do Flamengo me confirmou, e eu perguntei por que recusaram, não acharam a proposta boa. A pessoa falou, não achamos, a gente acha ele um ativo muito valioso, embora esteja atuando pouco, mas é um ativo muito valioso. Então o Flamengo recusando, portanto, uma proposta para vender Matheus Gonçalves, jogador de 18 anos, por 5 milhões de euros, já em torno de 30 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Quero saber a sua opinião. O Flamengo fez certo? Quente, né? Que é uma notícia que acabou de sair. Gabigol e Dudu podem estar aí envolvidos num troca-troca entre Flamengo e Palmeiras. Aí, trazendo a notícia para vocês que o velho Vamp pediu, conversas estão em andamento para fechar o negócio, que não é considerado simples. O ídolo do Palmeiras, no caso Dudu, ainda não está convencido da sua ida para o Flamengo, mas é lógico que a Leila, pelo que ela deu de entrevista, ela deve estar fazendo uma força. Quem é essa informação, por favor? Do GE. Globoesporte.com. Normalmente não costuma chutar. Não é forçação. Não, porque tem muito, né? Que Sim. Eu fiz aqui até uma gozação, né? Pega um, joga pra lá e tal, tava fazendo gozação. Porque tem alguns que... Não é que tudo que se escreve é verdadeiro. Aliás, a maior parte do que se escreve não é verdadeiro, né? Então, por isso que eu quis saber. Mas o GE eu respeito. Agora, já há um interesse do Palmeiras no Gabigol há um tempo. E aí o Flamengo deixou claro, não vai embora antes do fim do ano, que é o fim do contrato dele. Se não for por um valor financeiro, ou seja, se não botar dinheiro no caixa do Flamengo, ou se não for por uma troca com algum jogador, que é o que já pode acontecer. A negociação, de acordo com o GE, ela acontece desde o início da última semana, logo após o Palmeiras procurar o Gabigol. O atacante ficou livre para assinar um pré-contrato na segunda-feira. Pela história do Gabigol no Flamengo, ele ainda não assinou o documento. Ou seja, isso é confirmado, que saiu aí a notícia de que o Gabigol já tinha assinado um pré-contrato com o Palmeiras. Não, mentira. Não assinou nada de pré-contrato. Mas, a partir disso, Palmeiras e Flamengo começaram a negociar condições para a liberação imediata do Gabigol. Caso não haja o acordo, o atacante se transfere para o Palmeiras no fim do ano. E aí que tá. O Flamengo entende que a saída se tornou o melhor caminho para os dois lados. Internamente, há quem diga que o ciclo do Gabigol chegou ao fim já há algum tempo no Flamengo, lembrando que o Gabigol não joga nada há mais de 1 ano e meio. E a recusa da proposta de renovação por 1 ano foi o último episódio. Foi aí que o Flamengo decidiu sentar na mesa para negociar com o Palmeiras. As reuniões aconteceram aqui em São Paulo. Marcos Braz não foi para a Europa com o Bruno Spindel, que está lá, e tomou a frente da conversa pelo lado do Flamengo. Anderson Barros foi o representante do Palmeiras. O presidente Landim acompanhou a negociação de longe, assim como Leila Pereira. Já Bruno Spindel esteve em Londres para tocar essa situação absurda de uma tentativa do Flamengo no Paquetá. Vocês acham, se isso acontecer realmente, eu acho mais vantajoso para o Palmeiras. Que eu acho que o Gabigol tem 27 anos, o Gabigol não teve uma grave lesão, como teve o Dudu. O Dudu já é mais velho que o Gabigol e volta de uma grave lesão que você não sabe como o jogador vai voltar. Eu acho que para o Palmeiras seria maravilhosa essa troca. Minha opinião.
vocês achariam melhor pra quem? Pode ser que eu queime a língua. Dudu vem, joga pra caramba no Flamengo, o Gabigol vai, joga nada no Palmeiras. Eu acho o seguinte, porque não dá pra entender essa negociação aí, que o GE publicou aí, você está dando a notícia, com um jogador que tem um contrato de 1 ano e meio e um jogador que está livre daqui a 4 meses. Eu tô falando, se o Dudu tivesse, se o Gabigol tivesse um contrato de 1 ano e meio, e lá, e poderia conversar, independente da idade. Eu não vejo essa possibilidade de essa troca, não. A única vantagem seria antecipar, né, em 6 meses a vinda dele. Daria o Dudu como parte para liberar mais cedo, só isso. Poderia, só se for para liberar o Dudu mais cedo. Mais cedo, só para isso. já começar a jogar esse ano. Ele já fez os jogos no Flamengo? Ele Não fez. Até por isso que Dá ele pra foi ele jogar, tirado. né? Dá pra ele Até jogar. por isso que ele foi Então dá afastado. para jogar, né? Já daria para jogar, né? Entraria já nessa parte. É muito difícil saber o que vai rolar. Porque Eu acho que o Dudu não sai. eu acho muito difícil. Eu acho que é uma questão política aí. Porque o Palmeiras quer o Gabigol. E o Flamengo sabe que já deu para o Gabigol lá na Gávea. A proposta que o Dudu teve... E o do Flamengo Cruzeiro- sabe que se o Gabigol não for agora, ele vai perder de graça. Mas o Flamengo- Ele não vai ganhar nada, nem Agora sequer o um jogador. Flamengo como prefere perder dinheiro e ver o Gabigol saindo em janeiro para o Palmeiras do que vindo para o Palmeiras agora. Claro. Mas Tirar ele um ganhou o jogador Dudu, do Palmeiras, ele ganhou o Dudu. tirar um jogador do Palmeiras, aí seria meio a troca ideal nessa ótica do Flamengo. Ó, a gente perdeu um jogador importante aqui para nossa torcida para o Palmeiras, mas vamos trazer um jogador que é importante para a torcida. Porque no Palmeiras tem a questão que a torcida organizada principalmente, e acho que boa parte dos torcedores querem que ele fique, uma parte não quer. Já não quer saber mais do Dudu, mas há uma boa parte que quer que ele fique, especialmente a organizada. E a organizada é muito na conta. Se a Leila não quer que ele fique, então nós queremos que ele fique. Então, é uma solução para a Leila, porque parece que a presidente não quer que o Dudu... Desde que ele quis ir para o Cruzeiro, ela não quer mais que ele fique. E a organizada não Aí tem acabou importância ficando. nenhuma. Então, seria uma solução para A ela. organizada do Palmeiras tem... Vem o Gabigol, vai ao Dudu, tem nenhuma importância. resolve o problema da diretoria do Palmeiras, da Leila, no caso, e, de certa forma, também justifica a saída do Gabigol do Flamengo agora. Né? Uma resposta também para a torcida. Na verdade, os dois, a troca dá aos dois, tanto ao Flamengo quanto ao Palmeiras, uma justificativa para os seus torcedores. Então é isso, galera. Chegando mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? E nessa noite aí teve uma polêmica aí, né? Uma notícia bombástica aí que saiu nas mídias digitais aí, que é sobre a troca aí, né, de Gabigol por Dudu, né? Gabigol não está sendo utilizado no Flamengo e assim também Dudu não está sendo utilizado no Palmeiras, né? E com isso seria uma troca aí que beneficiaria os dois times, né? E Gabigol ele não pode atuar pelo Flamengo, senão ele pode aí, né, não ser vendido e nesse período de tempo aí de 6 meses que ele tem de contrato ainda com o Flamengo. Mas é isso, muitos torcedores não querem a venda de Gabigol e muitos torcedores do Palmeiras também não querem a venda de Dudu, né? Eles estão meio que tendo um embate ali. Mas a presidente do Palmeiras, né, Leila, ela já disse, né, que não quer renovar o contrato com o Dudu depois de toda aquela confusão com o Cruzeiro, né, que ele tinha aceitado o contrato do Cruzeiro, depois voltou atrás, né. Provavelmente ele já tinha dito para a presidente que não ia ficar mais lá, né. Ela acertou, né, deu sua palavra com o presidente do Cruzeiro e assim ele voltou atrás. Então praticamente ela se queimou. Então ela está, vamos dizer assim, revoltada, né, com tudo isso e já deixou claro que ele não continua no Palmeiras. Qual a sua opinião sobre esse torcedor? Você concorda? Seria bom o Dudu no Flamengo? Comente aqui sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.